a humanidade, a dignidade desse povo. Ponto. Isso é uma questão. Mas por meio de quem vem? Presidente dos Estados Unidos, que já chegou a fazer até vídeo dizendo que ia fazer de Gaza um resort, com dinheiro voando, lembra disso? O dinheiro caindo do céu, uma estátua do Trump, que trouxe ali uma ironia em cima de um assunto tão sensível. Diante de um local que tem o apoio de ajuda armada do Irã, que é um inimigo dos Estados Unidos, mas que gera sofrimento nas questões das humanidades. Ô, Bel, é difícil compreender isso. E essa pluralidade de ocupantes dessas cadeiras também, né? E do escopo desse conselho, qual que é o problema principal que é apontado por fontes, que vem muita dificuldade de adesão a essa ideia, mas sem dizer que é martelo batido. A dificuldade é o alcance que esse conselho teria. Daí é que se tem essa leitura de que poderia haver uma certa competição com o próprio Conselho de Segurança da ONU, porque a carta fundadora desse Conselho de Paz menciona uma espécie de análise que esse órgão dos Estados Unidos poderia ter sobre qualquer tipo de conflito. Por que eu falei que eu ia trazer a Groenlândia de volta? Porque olha aí, um outro conflito que está na iminência de acontecer, por enquanto sem ações efetivas mais contundentes, mas está tudo no ar, está tudo no campo das ameaças, sobretudo, pode representar um conflito. A gente está vendo como é que está sendo o reforço de segurança também ali na região da Groenlândia. Então, é um exemplo de outro conflito. Como o escopo desse Conselho de Paz, ele vai além das fronteiras de Gaza, ele olha para outros conflitos, ele deixa de maneira bem genérica, bem abrangente. Isso é uma baita dificuldade. Daí, essa competição, digamos assim, com o Conselho de Segurança, que, como o Té muito bem lembrou, a gente tem o Brasil uma linha crítica sobre o atual funcionamento do Conselho de Segurança, esse poder de veto que há para alguns países. O próprio Brasil teve muita dificuldade nesse governo Lula 3 de encabeçar algumas das resoluções, tentou e muito, mas esbarrava em vetos, justamente quando você olhava para essa questão do Oriente Médio. Então, isso é algo bastante significativo, mas ainda assim, questionando algumas fontes, mas o que o Brasil vai fazer? O Brasil vai deixar em banho-maria? Vai esperar que outros países se pronunciem antes, façam isso de maneira oficial, mais categórica, aí o Brasil vai ficar analisando o que vai fazer na sequência? A resposta é não, a gente não vai deixar em banho-maria, mas a gente também tem que ter calma para analisar esse tipo de convite. É um convite perigoso, Elisa, é um convite que você, se for recusar, você tem que construir de alguma maneira uma linha argumentativa e que pode colar ou não, e que pode representar um avanço ou não nas relações que a gente tem hoje construídas a duras penas com os Estados Unidos nesse governo de Trump, está completando um ano agora. Então, é algo muito complexo e que não dá para ter uma resposta imediata. Requer calma, requer tempo. Aí a gente volta um pouco na tecla de ontem. O Brasil não está a fim de dar uma resposta imediata sobre esse assunto, porque vai medir cenários. Então, você vê, ontem o presidente teve agendas extensas com conselheiros na área internacional e não foram o suficiente para que o Brasil chegasse a uma resposta sobre esse conflito, justamente por conta desse fator mais preocupante, que é a abrangência. Não se trata só de Gaza, a perspectiva mudou, é sobre conflitos no plural, Elisa. Isabel Mega, Theo Cury, como é bom ter analista inteligente, que apura e que traz tudo. Vocês são maravilhosos, viu? Desculpe o elogio assim, do nada. Mas é porque a gente tem aquele olhar, eu ia dizer olhar materno, não é nem isso, mas o olhar carinhoso, afetivo, quando você tem uma equipe tão massa. E ó, Clarice Oliveira tá de férias, viu? Não pensa que ela desapareceu, não. Se ela demorar a voltar, nós mandamos a polícia atrás.